Fala galera, de boa? Então, tô aqui para mais um vídeo. Hoje eu consegui gravar, então vou aproveitar e peguei o maior número de perguntas possíveis que não foram repetidas. E vamos começar. Primeira pergunta de Rafaela Silva. Já conseguiu assistir um episódio de One Piece inteiro dublado? Para quem não sabe, Rafaela Silva é minha noiva, a dona que colocou essa aliança de ouro no meu dedo. Eu queria deixar essa dedicatória para você, dizer que eu te amo muito. E não, eu não assisti nenhum episódio inteiro, eu não consegui, sabe? Tipo, você começa a assistir, mas aí começa aquela voz, o Luffy com uma voz de retardado e não dá, não rola. Então acho que só legendado mesmo. A outra pergunta é do Lucas Juan de Freitas. É verdade que a pior inimiga do Luffy é a Nami? Pois ele nunca vence ela e sai com uma cara toda inchada. Ela é a única que consegue isso. Não só do Luffy, né, cara? Se você for analisar, eu acho que no episódio 572, se não me engano, ela pega. Acho que eles entregam o tesouro pro Caribou. Caribou? Não sei o nome dele. O maluquinho da lama lá. E ela fica puta, cara. E ela chega sorridente pra cima deles. Ah, vocês não tiveram escolha e tudo mais. E dá um choque no Luffy, no Sandy e no Zoro. Sem contar que dá umas porradas também que eles ficam todo inchados. Ou seja, a Nami conseguiu fazer uma coisa que nem o Enel conseguiu fazer. Então, cara, ela é a pior inimiga de todas. Não tem quem conteste isso. Pergunta do Remo Meira. Já pensou se o Sop tivesse o haki do tiro certo? O Chopper o haki da cura, o Frank o haki da construção, o Brook o haki musical, a Nico Robin o haki da inteligência, o Zoro o haki da observação, o Sandy o haki do armamento e a Nami ter o haki da previsão? Não, cara, o Sop vai ter o haki do vida louca, o Chopper vai ter o haki de comer todos os algodão doce. Quem mais você falou aqui? O Frank, não, o Frank vai ter o haki sabor Coca-Cola. O Brook vai ter o haki de fugir dos cachorros, né? Porque cachorro adora osso. A Robin vai ter o haki das tetas. Haki das tetas, porque rapaz, cresceu, hein? Deixa eu ver quem mais você falou. O Zoro vai ter o haki da bússola, porque ele tá precisando se encontrar. O Sandy vai ter o haki do emo, aquela franjinha. Puta que pariu, né, rapaz? E a Nami. A Nami. Deixa eu ver, o haki da Nami vai ser o haki do. Lá em casa, hein? Acho que é isso. Mas falando sério agora, eu acho que eles vão ter haki não, cara. Seria legal se só os três principais tivessem. Acho que senão vai ficar muita modinha, tipo, todo mundo tem haki. Então para nos três mesmo que já é, tá ótimo. Rick Silva pergunta: Ace, acabei de ler o mangá 701. Esse velho pode ser um dos três almirantes ou um pirata dos tempos do Roger? Rick, eu acredito que ele seja o almirante que tá faltando, porque como eu já disse no vídeo anterior, estão sobrando duas vagas se o Akainu virou almirante de frota e deixou a vaga dele como almirante. Então ele seria, na minha opinião, esse velho seria o tal do Fujitara, que é o almirante que o Akainu citou, que falou que eu já mandei o Fujitara pra lá. Algo assim. Mas agora quanto a ser um pirata dos tempos do Roger, é uma possibilidade legal, eu não tinha pensado nisso. Caso ele não seja o almirante, ele ser o pirata da época do Roger. Não tinha pensado nisso ainda, é legal. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu continuo batendo na tecla de que ele é o novo almirante. Caio Lima pergunta: Ace, sobre Elbaf. Você acha que fica no Novo Mundo? Imagina uma possível saga por lá? Se sim, acha que eles encontrarão o Deus dos Gigantes? Sim, cara, eu acho que Elbaf tá no Novo Mundo. Se não me engano, o Dory. Acho que foi ele que disse que Elbaf ficava em outra parte da Grand Line. Então, a outra parte é o Novo Mundo, óbvio. Agora, quanto à saga, pode ser que eles visitem a ilha. E se você for analisar, o Oda, quando era mais novo, ele era inspirado por Vikings. E tanto que você olha os gigantes, ele tem uma personalidade, um visual meio viking. Agora, quanto ao deus de Elbaf, eu acho que eles vão encontrar sim. Se você for analisar, já apareceu Netuno. E o deus de Elbaf, se eles forem realmente inspirados nos vikings, que eu acredito que sejam, já que os vikings eram meio gigantes,
Esse deus deve ser o Odin. E o Odin era filho de gigantes. Então uma coisa tá ligada com a outra. Então pode ser que seja uma pessoa que tenha uma Akuma no Mi, ou que seja o deus Odin, porque já teve o Netuno mesmo, não sei. Mas eu acredito que eles vão sim encontrar o deus de Elbaf, vão ir para Elbaf, que tá no Novo Mundo. Eu achei um trecho que falava que o Odin às vezes se disfarçava de um viajante, esses viajantes que sem rumo. Ele colocava uma capa azul ou cinza e saía por aí disfarçado, com um chapéu meio quebrado e um olho dele perdido e o outro olho negro. Ou seja, ele era cego de um olho e do outro olho ele enxergava. Cego. Cego. Então isso eu fiquei pensando, putz, será que o velhinho do 701 é tal Odin? Só que o cara é cego por completo, o Odin é cego de um olho só. Então não dá pra saber. Eu não sei quais são os poderes do Odin, pelo que eu vi lá ele tem o poder de ser, ele é considerado o deus da morte. Então, mas outra coisa que lembra o velhinho falou que ia mandar todo mundo pro inferno e abriu aquele rombo gigante lá no meio do cassino lá de Dressrosa. Então, sim, talvez aquele velho tenha os poderes de Odin, talvez aquele velho seja o Odin, talvez eu esteja falando merda, talvez não exista Elbaf, não sei, mas eu acredito que existe, que vão encontrar o deus de Odin e repito que o velhinho é o almirante. E é isso aí. Pergunta do Luciano Brandão. O que você acha a respeito daquela maçã que virou Akuma no Mi depois que foi tocada pelo gás venenoso em Punk Hazard, no capítulo 676, página 5. Quando um usuário de uma Akuma no Mi ele morre, o demônio que habita aquela fruta, que habitava a fruta, que passou a habitar o corpo do humano, ele sai e passa por uma fruta que seja do mesmo gênero. Não sei em quanto tempo. Uns dizem que falaram 50 anos, outros dizem que é na hora, não sei. Mas eu analisei o capítulo em questão, quero ver como vai ser nos episódios. E pelo que eu pude perceber, o Caesar deu um doce estranho pro Smiley comer. Ele comeu esse doce e começou a sentir coisas estranhas. Tanto é que o Kidman fala: eu tô com um mau pressentimento, acho melhor a gente correr daqui. E de repente o Caesar começa: renasça, Smiley, renasça. A fruta, que era uma maçã, eu imagino uma maçã verde, não sei porquê. Acho que seria mais legal do que uma maçã vermelha propriamente dita, mas eu acho que a verde seria legal. E a maçã começa a ter os negocinhos em volta dela. E se você for analisar depois disso, o Smiley explode. Então o que pode levar em questão é que o Smiley comeu o doce. Esse doce, eu não sei o que caralhos tinha nele, fez o Smiley morrer. Então a fruta se transformando seria o demônio passando para a fruta, o demônio que habitava o Smiley, que não tinha um corpo, era só gás venenoso. E depois, quando o Smiley explode, que já está a fruta renascida, não sabe-se que fim deu aquela fruta, mas eu acredito que a pessoa que comer vai ter os poderes do Smiley, poder de gás, essas coisas. Então acho que é isso aí. Próxima pergunta do Fabrício Souza Gouveia. As roupas dos usuários de Logia se adaptam para o seu elemento? Não só os usuários de Logia, né? Se você for analisar tanto das Paramécia quanto o da Zoan, também se transforma. Pode ser que o poder passe para as roupas, entretanto, eu ouvi dizer em algum lugar que foi dito pelo Oda que isso é para evitar nudez desnecessária. Mas é isso aí, são as duas hipóteses que tem e cabe a você decidir qual é a mais correta. Eu, pra mim, tanto faz. Eu, sei lá. Próxima pergunta da Ruji Ace. Como você acredita que vai ser o final de One Piece? Você acha que vai terminar com o Luffy entregando o chapéu a alguém? Vixe, hein? Já fiz várias e várias teorias disso aí. Dentre as teorias foram quais? O Luffy morre no final. Tipo, eles brigam, tem a guerra no final, a marinha perde, aí o Kobe vira o fodão e assume a marinha, porque o Kobe ele não é mal, ele é justo, o que na marinha a justiça foi meio corrompida pela essa justiça absoluta do Akainu, e ele agiria justamente, só que como ele é um marinheiro, teria que matar o Luffy. Então, nisso, o Kobe assumiria, o Luffy morreria, o pessoal da tripulação se espalharia pelo mundo e viveriam felizes para sempre. Outra teoria que eu firmei foi o quê? Eles derrotam a marinha, o Kobe continua. Qualquer uma das teorias eu acho que o Kobe vai assumir a marinha, cara. Não sei porquê. Posso achar uma merda isso. Vocês vão achar, Kobe é fraquinho, Kobe é um boiola. É, ele é um boiolinha agora, mas quem sabe ele não fique foda no futuro.
Então eu acho que ele vai assumir de qualquer jeito, porque ele é uma pessoa que ele é justa. Ele é amigo de piratas e o sonho dele é ser marinheiro. Então ele vai conseguir balancear a justiça. Mas tem o Luffy pode morrer no final, o Luffy pode não morrer, ele pode simplesmente atingir o objetivo dele e passar o chapéu adiante. Pode. Porque esse negócio do Luffy morrer no final seria meio clichê, né? Ah, o Roger já morreu no final, agora o Luffy vai morrer no final, tá todo mundo morrendo no final, é meio clichê isso aí. Mas eu não vejo outra hipótese. Ele poderia simplesmente abandonar a vida de pirata e viver a vida dele adiante. Poderia ter um filho com a Nami, porque eu acho que ele vai ficar com a Nami. Não acho que ele vai ficar com a Hancock, nem com outra. Acho que ele vai ficar com a Nami. Se você for analisar, tem base essa minha parte dele ficar com a Nami, porque na tripulação do Roger, o Luffy parece com o Roger, o Zoro parece com o Rayleigh e a Nami parece com a Rouge, que é a mãe do Ace. Então, não precisa dizer mais nada, né? Mas eu acho que o Luffy morre no final de qualquer jeito. Pergunta de Julia Emily. Ace, você acha que se o Absol morresse e o Sanji ficasse sabendo, ele iria até os confins da Terra para achar aquela Akuma no Mi? Os motivos a gente já sabe quais são. Sim, eu acho. Acho não, tenho certeza. Porque é o sonho dele. O All Blue que se foda. Vamos atrás da Suki no Mi agora. Então ele ia largar tudo e ia partir. Apesar que agora ele voa também, né? Tecnicamente ele pode dar o Skywalk e sair correndo atrás dela pelo mundo. Então pra ele achar seria rapidinho. E se ele achar, as meninas que se cuidem. Porque o taradão vai estar à toa aí. Só que o Absalom também é taradão, né? Então acho que é mal de fruta. Todo mundo que deseja a Suki no Mi no fundo é taradão. Seria legal a Suki no Mi. Próxima pergunta de Lara Félix. Como você imagina a cena do Luffy dando o chapéu ao Shanks? Salve! E aí, Lara? Salve, mano. Firme? Então, o Luffy indo entregar o chapéu pro Shanks. Vamos lá. Eu vi uma imagem uma vez de que o Shanks estava morrendo e o Luffy estava falando: Olha, Shanks, eu vim devolver seu chapéu, eu me tornei um pirata grande. E eu não imagino o Luffy devolvendo o chapéu pro Shanks. Eu imagino que o Shanks vai morrer antes. Sim, ele vai morrer. E é isso aí, eu acho que. Eu não consigo ver outra, cara. Depois que eu vi essa imagem, ficou na cabeça. Tipo, o Luffy fazendo de tudo para virar um ótimo pirata para poder devolver o chapéu pro Shanks e realizar o seu sonho. E o Shanks morre no final e o Luffy, tipo, não completa. Então ele fala: já que eu não consegui realizar meu sonho de devolver o chapéu, talvez ele consiga devolver no Tom lá. Eu vou levar a sua memória adiante e vou me tornar um fodão. Ou sei lá, ele deixa o chapéu no túmulo. Mas eu acho que depois que ele descobrir a quem pertenceu o chapéu. Shake, você vai me desculpar, cara, mas você não vai ver esse chapéu nunca mais, ó. Já era. Alan Boyndick, você acha que alguém da tripulação algum dia vai morrer? Olha, se a gente for analisar, eu tenho duas pessoas que eu acho que vão sofrer. Dentre elas, uma vai morrer. O Chopper é viciado em doces. Quando eles forem no arco que forem enfrentar a Big Mom, que também é viciada em doces, o Chopper acho que vai falar: Olha, doces, vou comer. E quando a Big Mom pegar ele comendo os doces, ela vai escorraçar o moleque, né? E ele vai sofrer, vai ficar perto da morte, mas não acho que ele vai morrer. Já o Brook, eu acho que ele morre de vez. Eu falei nos vídeos anteriores que era ele imortal e eu não sabia que ele não era imortal. Fui pesquisar, o pessoal falou nos comentários e eu não sabia disso, eu aprendi uma coisa legal. Ele só pode renascer uma vez. Se acaso ele morrer de novo, já era. Não tem salvação. Então a fruta dele passa para outra pessoa. E ele já não é mais desse mundo. A meta de vida dele agora é só mostrar a música dos Piratas Umbar para Labum. Depois que ele completar a meta, que ele cumprir a promessa dele de reencontrar Labum, ele já não vai ter mais propósito nessa vida. Então ele vai ser simplesmente uma caveira vagando por aí. Então ele vai lutar nessa última guerra que está prometendo, que até o Barba Branca já falou dela, né? Que a Marinha está com medo dessa guerra que está por vir. E depois que acabar a guerra, o Brook vai simplesmente falar: agora minha alma pode descansar em paz. E hashtag partiu. Então eu acho que são esses dois aí que vão sofrer. Eu acho que o Brook morre. Já os outros. E o Luffy também. Como eu falei no vídeo atrás, eu acho que o Luffy morre também. No vídeo atrás não, na pergunta anterior aí. Uma das perguntas anteriores. Eu acho que tanto o Brook quanto o Luffy morrem. Mas o Brook vai morrer por opção própria. E o Luffy vai morrer porque tem que morrer. Pra ter uma morte épica, pra dar início a uma nova era de paz. Acabar a era dos piratas e iniciar a era de paz. Diego Correia pergunta: quais foram as melhores lutas do Luffy que você mais gostou e contra quem?
Eu falei num dos vídeos, acho que um ou dois vídeos anteriores, que a única luta que eu gostei do Luffy era do Luffy contra o Lute, na saga de Enies Lobby, lá quando eles estão na Torre da Justiça. E eu não lembrava de outras lutas, só lembrava dessa. Pra você ver, foi uma luta tão marcante que ficou, porque foi quando ele deu o seu potencial máximo. Contra o Crocodile também foi uma luta legal, principalmente quando ele fez a cidade subir, tendo em vista que naquela época ele tinha uma recompensa, se eu não me engano, de 30 milhões e o Crocodile tinha 80. A diferença, eu não sei qual a proporção, mas eu sei que a diferença era enorme. E ele conseguiu derrotar. E foi ali que ele fez a recompensa dele subir. O Luffy e o Moria foi. Aliás, são duas lutas que eu achei totalmente inúteis, cara. Achei meio enrolação. O Luffy e o Gekko Moria e o Luffy contra o Enel. Cara, enrolação total. Eu acho que o Enel poderia ter sido melhor usado. Ele. Ou talvez ele ainda seja, né? Não sei quando ele vai reaparecer. O Gekko Moria também vai reaparecer. Eu não sei se o Oda simplesmente colocou eles para introduzir o personagem na história. Falar, olha, ele é foda, mas vai ficar mais foda ainda. Mas eu acho que são duas lutas que foram meio fáceis. Não foram completamente. A do Moria só foi mais tensa por causa do Wars, que enrolou pra caramba lá o pessoal. Mas se não fosse isso, o Luffy teria derrotado o Moria. Fácil, fácil. Aliás, se não fosse a ajuda do pessoal também, né? Com o Nightmare Luffy lá. Que é tipo o Hulk de One Piece, né? Mas é isso aí, acho que são essas lutas as únicas que eu lembrei até agora. Porque em Marineford o Luffy tava todo estraçalhado e quase nem lutou. Contra o Magellan ele só apanhou. Não tem como você bater. Aliás, depois que ele colocou aquelas coisas de cera, eu não lembro, ele ficou com o nome. Que o Mr. 3 enrolou, colocou cera em volta das mãos, dos pés, deixou ele tipo um robozinho lá. Não vou lembrar o nome agora. Mas essa foi uma luta que eu achei legal. Não a luta em si, mas o figurino dele, cara. E eu só vi até hoje um cosplay. Então se vocês tiverem alguém que fez um cosplay desse Luffy com os boxeador da vida aí, que eu não lembro o nome, cara. Eu tô tentando até agora, mas não consigo lembrar o nome. Manda no link aí, embaixo nos comentários. Posta o link do cosplay. Eu vi um cara que fez na Índia. Ficou perfeito, velho. Eu vou ver se eu acho. Acho que eu postei na página, não lembro. Mas são essas lutas que eu lembro até agora. Não lembro de nenhuma outra, mas foram pelo menos as que marcaram pra mim como muito da hora ou como simplesmente inútil. Pergunta do Heitor Borges. Ace, Laftel poderia ser a moradia dos descendentes dos sobreviventes do século perdido? E como eles devem ser poderosos fazem com que seja quase impossível ir para a ilha, pois somente o Roger conseguiu, talvez por ser um D e também seja um descendente. Eu acho que aquela ilha era a ilha dos Dis. Não era e não tem ninguém vivo lá ainda. Posso estar errado, mas a minha opinião, não tem ninguém vivo ainda. Quando a marinha atacou, eles se espalharam e colocaram tipo uma Kekai, sabe? Quando você protege a ilha. E só consegue entrar. Tanto quando você faz uma Kekai, você define quem vai entrar. Só entra esse tipo de pessoa. E acho que eles colocaram tipo assim: só vai entrar na ilha quem tiver a determinação dos D. Original, nossa. E o Roger tem isso, por isso ele entrou. Tanto é que o Barba Branca fala: você, Marshall D. Teach, nunca vai encontrar o One Piece. Porque o Marshall não tem essa determinação, o Barba Negra não tem essa determinação. Ele não é o homem que o Roger espera. Foi isso que o Barba Branca disse. E o Luffy tem. O Luffy quer ser livre, quer poder fazer o que ele quiser. E o Roger também queria. Então seria mais ou menos essa determinação. Acho que eles só queriam ser um povo livre. Essa parte de século perdido é meio complicada. Porque não tem o que falar. Eu acho que os D eram um povo poderoso. Eles tinham controle, tanto que construíram as armas que podem destruir o mundo. Não sei se foram eles ao certo. Mas aí o pessoal ficou com inveja dele, formou uma aliança e falou: vamos destruir esses filhos da puta. E foram lá, arregaçaram com todo mundo, eles conseguiram fazer essa Kekai para proteger, mas tiveram que fugir do mundo para tentar espalhar essa história de que o governo é um tremendo de um filho da puta. Tanto que eles criaram um governo mundial, criou essa organização que é agora aí, que tá dominando o mundo. E eles falaram: cara, vamos espalhar isso pelo mundo. E espalharam os poneglyphs. Então, quem tá lendo, no caso a Nico Robin tá lendo os poneglyphs, tá descobrindo que o governo, quem é o governo. E quando chegar em Laftel, provavelmente vai ter o poneglyph gigantesco, que o poneglyph acho que tem 3 metros, se não me engano. 3, 2, 3 metros, que seja. E vai encontrar um que seja o foderástico, tá ligado? Tipo, que conta toda a história de como criar as armas, de como foram criadas, aonde elas estão.
quem fez, quem é o governo, como o governo surgiu, como destruiu o governo, coisas do tipo. Eu acho que o Roger não fez isso porque ele estava perto de morrer. Ele falou, cara, eu não vou conseguir, então vou deixar esse legado para alguém que tenha o mesmo pensamento que eu, alguém que vá conseguir concretizar o meu sonho. Então ele deixou lá em Laftel um, uma carta ou um segredo ou alguma coisa que quando o Luffy chegar ele vai falar: agora é minha vez, eu vou dar continuidade aos passos do Roger. Gustavo Gursky pergunta: Ace, você acha que a Bonnie pode estar escondida em Impel Down junto com o Mr. 2? Não, cara, eu não acho. Tanto que no mangá agora recente 701 ela apareceu recebendo o jornal matinal e comendo uma pizza escondida, aparentemente escondida. Então, eu tava conversando com um amigo meu sobre a teoria da Bonnie ter tido um filho do Ace. E ele falou pra mim, eu falei, cara, mas ela, como que ela conseguiu escapar? E ele falou, mas pensa bem, se ela realmente estava grávida do Ace, você acha que o Garp não ia tirar ela de lá? Então tá aí a incógnita. Mas eu acho que ela não tá em Impel Down, ela tá solta, a não ser que em Impel Down esteja evoluído chegando no jornal, né? Eu acho que não. Mas ela tá solta e tá fugindo. Ela deve ter conseguido o Maracutaia para escapar ou deve ter sido solta pelo Garp, como eu acabei de dizer. Matheus Amaral pergunta: Ei, se você já imaginou os personagens de One Piece participando de outro anime ou desenho? Se sim, qual? Na verdade, eu nunca tinha imaginado disso, eu nunca parei pra pensar nessas coisas, nunca me dei atenção. Mas depois que você perguntou, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o Frank participando dos Transformers. Que ele, quando vai salvar as crianças lá em Punk Hazard, ele vira um tanque de guerra quase, né? E tem as máquinas que ele deixa lá no Thousand Sunny que viram o robozão, né? Que seria o Frank Shogun. Então eu imaginei ele nos Transformers, cara. Agora de resto não imagino nenhum em outro não. Acho que cada um tá bem onde tá. Rafael Vitório quer saber: o Luffy energece uma porcentagem monstruosa do braço quando está no modo do Gear Third. Um tanto que daria para energecer o corpo todo. Por que ele não faz isso? É preguiça ou marotice do Oda? Porque já sabemos que ele não é de fazer nada isso em vão. Cara, eu acho que ele não tinha a capacidade de controlar pelo corpo todo. Porque no começo, quando ele fazia e voltava, ele virava uma criança. Agora ele não vira mais uma criança. Acho que ele já conseguiu controlar isso. Talvez no Novo Mundo ele consiga virar um gigante, mas sei lá, talvez seja um Gear Fourth. Forto. Gear Forto. É assim que ele fala, né? Não sei. Mas pode ser que ele consiga agora já ficar gigante. Porque no filler que teve agora na volta para o Novo Mundo, aquela Lily. Eu não sei, aquela pequenininha gigante que comeu a fruta de ficar pequena lá. Ela entrou no corpo dele e ele cresceu. Então ele tem a capacidade de virar um gigante. Só não tem a possibilidade porque ele não conseguia ainda. Talvez agora ele consiga enrijecer mais e ficar maior. Mas aí seria meio brutamonte, né? Mas seria legal. Luffy gigante. Tiago Ferreira pergunta: se você quisesse e pudesse, mudaria algo na história de One Piece? Eu já respondi essa pergunta uma vez dizendo que não, eu não mudaria absolutamente nada. Mas eu retiro o que eu disse. Eu mudaria algumas coisas, por exemplo, Ace, Sabo e Barba Branca. E outros personagens em si. São personagens que marcam, que são personagens históricos, mas tiveram um pouco de destaque. Por exemplo, o Ace apareceu, teve uns episódios que falou sobre como ele entrou para a tripulação, a história dele quando era pequeno com o Luffy, e puf, morreu. O Sabo mostrou a história dele pequeno e puf, morreu. Morreu em termos, né? Eu acho que, e pra mim o Sabo tá vivo ainda. Então, vamos dizer, morreu porque é isso que muitas pessoas acreditam. Eu não acredito, o Sabo tá vivo. A questão é aonde ele tá. Então vamos reformular essa coisa. O Sabo mostrou o Sabo pequeno e puf, desapareceu. Pronto. O Barba Branca mostrou algumas cenas dele, não mostrou ele lutando nos tempos antigos, por isso eu acredito que vai ter um filme especial que vai mostrar na época do Roger como ele se tornou rei dos piratas, como ele lutava com o Garp, como ele lutava com o Roger, talvez até o Chic reapareça também, mostrando como eles lutavam, já que eram da mesma época. E puf, Barba Branca morreu. Então, cara,
ficou meio vago a história deles. Olha, o Barba Branca era o homem mais forte do mundo e não conseguiu salvar o Ace. Tudo bem, ele tava todo ferrado, todo lascado, todo cagado, morto, velho, né? Tava tomando soro lá das enfermeiras de oncinha. Safadão, tiozão, né? Pior que sempre quando falam no Barba Branca, eu imagino aquele tio da moto, tá ligado? Os Riders, eu não sei o nome certo. Aqueles tiozão que tem as Harley Davidson e os bigodão gigante, segura na moto aqui e vai longe. Eu imagino o Barba Branca sempre assim. E acho que é isso, eu mudaria só isso. Mais participação desses personagens que marcaram tecnicamente o anime. E do Akainu também, eu acho que eu deveria falar um pouco mais dele. Mas eu acho que vai falar dele. Quero saber a história dele no final. Pablo Pérez. Ace, se as Akumas no Mi têm um problema que os usuários não podem nadar, é possível que exista uma Mizu Mizu no Mi que dá poderes de água? Sim, pode existir, por que não? Teve um filme que mostrou uma mulher que tinha poderes de água, mas eu não sei qual era a fruta dela. Agora, os poderes da Mizu Mizu no Mi seriam o quê? Você controlar os mares. Então, você não pode nadar, mas você pode controlar os mares. Você pode, tipo, dar uma de Moisés, tá ligado? Abre-te, sésamo. Ou sei lá, o que ele fala. E abram os mares e você anda ali super de boas. Então, pode existir sim, seria uma coisa interessante. Por que não? Você vai lutar com os caras, o cara te joga no mar pra você matar e você simplesmente afasta o mar de você e você não morre, né? Porque você não cai no mar. Mas se cair também, se fodeu. Felipe Augusto. Esse não me recordo, mas li que o Kaido já derrotou um Moria com dificuldade e foi travado pelo Shanks na tentativa de impedir o Barba Branca de ir à execução do Ace. Então você considera o Kaido mais fraco dos Yonkous? A chance de o Luffy enfrentá-lo se ocorrer, Luffy o derrotaria facilmente? Abraços. Felipe, vamos lá. Eu vi isso no episódio 374, 75, não lembro, um desses dois. E o cara fala lá quando as sombras voltam, que o cara pergunta, o Moria poderia ter sido derrotado? Ele fala, mas ele lutou de igual para igual com o Kaido. Não fala que o Kaido venceu, nem que o Moria venceu, só falam que eles lutaram de igual para igual. O Shanks barrou sim o Kaido de ir impedir o Barba Branca, mas isso não quer dizer que eles tenham lutado. Ele pode simplesmente falar: ei, você aí, pare, agora. Mas, não sei, eles podem ser amigos. Até rolam umas teorias de que o Kaido era aquele maluco misterioso que era da tripulação do Roger, que usa uns óculos e tudo mais. Dizem que se parecem. Sem contar que eu acho que se eles lutaram, o Shanks ganhou, porque o Shanks apareceu lá. Por isso que eu acho que eles não lutaram. Simplesmente falou: não, fica na sua aí, maluco. Você fica de boa aí, senão você vai tomar uma piaba de mim e do Barba Branca, tá? Fica sussa. Então acho que eles não lutaram. Se lutaram, o Shanks venceu. E não acho que o Kaido é um dos mais fracos do Yonkou. Pra mim, a mais fraca é a Big Mom. Eu acho que se o Luffy for enfrentar o Kaido, ele já vai estar todo destroçado, porque ele vai lutar com o pessoal antes dele. E vai ser a luta difícil. Talvez se ele não tiver destroçado, a luta seja um pouco mais leve. Mas não vai ser uma luta fácil, não. Porque afinal, é um Yonkou, né? Se fosse fácil derrotar um Yonkou, até a minha avó virava um. Quer dizer, vai que minha avó é a Big Mom, né? É isso aí, acabou o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. E assim que der, eu gravo o próximo vídeo. Certo? Fica na paz aí, irmão. Ou irmã. Ou primo, tia. Ah, fica na paz.